Olá, amigas e amigos, estamos começando mais um programa Saúde e Companhia. Esse programa é apresentado por mim, Renato Silva, professor da Faculdade de Medicina e chefe da Unidade de Transplantes do Hospital de Base. E também pelo professor Domingo Marculino Braille. O professor Braille é professor emérito da FAMERP, da Unicamp. E este programa chama-se Saúde e Companhia, porque nós sempre temos aqui na bancada alguém que vai trazer experiência e para você cuidar melhor da sua saúde e da sua família. E hoje nós temos aqui Gabriel Beji. Gabriel nasceu em São Paulo, veio estudar medicina em São José do Rio Preto, formou-se em 2017 e hoje ele faz a primeira pós-graduação dele na nossa instituição, que é a pós-graduação na forma de residência. Gabriel, você é de São Paulo, qual foi teu estímulo para ser médico? Foi teu pai, tua mãe, onde é que veio esse insight? Bom dia. Então, doutor, eu sempre tive um apreço por ajudar meus amigos, gostar de participar, de conviver com pessoas. Minha família não tem ninguém médico, meus pais não são, meu pai é arquiteto, minha mãe é bióloga. Tem um médico, só que é um tio-avô. Mas não tinha muito contato com a medicina. Mas desde criança eu participava de movimento juvenil, ajudava em acampamento, tudo. Sempre quando tinha algum amigo machucado, alguma coisa, sempre se predispunha a ajudar. Era o socorrista. A ajudar o pessoal assim dessa forma. Mesmo sem saber direito o que estava fazendo. Via filme, fazia isso. E o que me chamou a atenção, a família, meus pais, eles têm um grupo de amigos muito unido. E tinha muito médico nesse grupo de amigos. Meu pai foi o que se distanciou da medicina. E aí eu convivia muito com eles, quando menor, e via como que era a profissão deles, o que eles faziam, conversavam. Eu comecei a me aproximar, achava interessante, tanto um cardiologista, cirurgião plástico, neurologista, gastrologista, e via que o contato com a pessoa, poder ajudar, se postergar, tirar a pessoa de um sofrimento, era algo que me atraía. Fora o fato também de eu não ter nenhuma aptidão da arquitetura com meus pais, e a parte de biologia assim da minha mãe, eu não gostava tanto assim da parte de planta, essas coisas, mas eu gostava muito do corpo humano. Sempre fui um cara que gostou muito do corpo humano no colegial, estudava bastante isso e foi o que foi me aproximando da parte da medicina. Como é que você veio parar em Rio Preto? Foi uma opção ou foi porque você passou aqui? Olha, a gente de São Paulo, que eu cresci em São Paulo, cresci criado lá, a gente nunca conhece muito a faculdade fora de São Paulo. Infelizmente, ainda tem esse preconceito que o pessoal de São Paulo acha que só existe faculdade em São Paulo, que é uma besteira. Isso é um pensamento brasileiro, não é? Só existe em São brasileiro Paulo. Não, pensamento paulistano. Tudo que existe em São Paulo é melhor do que o resto do mundo. E quando você olha o mundo todo, as grandes universidades não estão nas grandes capitais. Sem sombra de dúvida. Europeia, americana, mas isso São Paulo criou. Isso eu já tive muitas discussões em São Paulo, que eu já cheguei para alguns paulistanos e dizer, olha, infelizmente você só conhece até o Rio Pinheiros. Do Rio Pinheiros para lá, você não conhece. Precisa viajar, precisa conhecer o estado de São Paulo, que é um estado extremamente importante, com instituições espalhadas por esse estado todo, né, fundamental. Exatamente. Mas fala aí. Eu prestei vestibular, fiz 2 anos de cursinho, sempre prestei em todos os lugares para poder ir. E passei para a segunda fase da vestibular da Unicamp, que era junto com o nosso vestibular daqui da FAMERP, e acabei passando aqui. Vim conhecer, meus pais me incentivaram por ser uma instituição pública, além disso. A gente de São Paulo não conhecia tanto, mas sabia que era o segundo maior hospital escola do Brasil. Então, infraestrutura sempre teve aqui. Conhecendo aqui, precisei de uma semana só para falar, nunca mais volto para São Paulo. Qualidade de vida que a gente tem no interior, a instituição, o hospital, não perde nada para nenhum lugar em São Paulo. Quer dizer, o teu impacto foi positivo, porque tem muitos que acabam demorando a perder o ninho e se adaptar. O teu impacto, a tua adaptação foi fácil. Foi fácil, junto com o pessoal da faculdade é muito caloroso, a cidade em si é muito aconchegante, exceto o calor, que isso aí faz parte, mas a vida aqui é muito boa, os professores, a qualidade de vida que você tem dentro do hospital. Quando você conversa com seus colegas que estudaram comigo, que fazem faculdade em São Paulo, você vê que não só na carreira médica, mas como pessoa você acaba crescendo, morando fora de São Paulo. Eu acho que o impacto foi 100% positivo. Não, sem sombra de dúvida. Você sair da casa de papai e mamãe, está sempre tudo pronto,
né, que você tem que gerir a tua vida, porque você vai morar em república, vai dividir espaço com outras pessoas, não é? Você deixa de ter aquele espaço todo. E teu convívio aqui com os colegas, inicialmente, você morou só, morou em república, como é que vocês se adaptaram? Quando eu vim para cá, a gente sempre vem com aquele pensamento do cara que sai de São Paulo assim, quero morar numa república, quero dividir com o pessoal, morar numa casa, ver como que é. Só que daí o lado um pouco diferente. A cidade de São José do Rio Preto é uma cidade grande, não tem tanta república, não é muito comum isso aqui. Tem muito apartamento que o pessoal divide junto. Mas a gente foi conversando com o pessoal da nossa turma, meus colegas de sala, fomos se dando muito bem, um colega de Campinas, outro colega de Ribeirão, mais 2 colegas de São Paulo, a gente viu que a gente era próximo, saía bastante junto, estudava junto, decidimos morar junto. Mas, um apartamento de 5 pessoas não ia achar. Tivemos que distanciar um pouquinho mais da faculdade para a gente achar uma casa. A gente morou em 5 pessoas. Eu, mais 2 colegas de São Paulo, um colega de Campinas e um de Ribeirão. A gente morava numa casa, cada um tinha seu quarto, sua privacidade para poder estudar, seus horários. Foi uma coisa muito boa, não só para poder aproximar com seus amigos, mas para poder crescer. Você dividia a responsabilidade, você tinha que ter mais atitude, tinha que ter respeito pelo colega e pela privacidade alheia também. Ô, Gabriel, você quando formou, você fez a opção de passar um ano fazendo uma carreira militar. Eu gostaria que você falasse um pouco dessa experiência, mas você vai contar no próximo bloco, nós vamos para um pequeno intervalo. Itamaraty Contabilidade e Auditoria. 30 anos de serviço. Nem precisa dizer que vale a pena. Alcançamos todo o Brasil através da Rede Nacional de Contabilidade. Itamaraty Contabilidade e Auditoria. Inteligência fiscal é aqui. Olá, amigos e amigas, estamos voltando no segundo bloco do programa Saúde e Companhia, hoje com a presença do Dr. Gabriel Beijing, que é médico formado em nossa instituição e hoje faz sua primeira pós-graduação na forma de residência em cirurgia. E ele também teve uma experiência, ele passou um ano, fez a opção de passar um ano na aeronáutica. Foi importante essa vivência para você? Olha, doutor, eu acho que um ano depois de formado, trabalhado, é sempre positivo, seja nas Forças Armadas ou seja para desenvolver uma experiência melhor. Eu optei para a aeronáutica porque era uma opção que dava para segurar a sua vaga de residência. Ou seja, eu passei na minha vaga de residência e eu queria trabalhar um ano. Queria ter uma experiência médica, queria ter uma experiência de vida diferente, porque ninguém pensa que assim, vou ser militar. Hoje em dia o pessoal pensa que ser militar é carregar arma, ir para a rua, defender, mas não, o campo é muito vasto. Tem médico, engenheiro, advogado, nutricionista, historiador, tem tudo dentro das Forças Armadas. E optei para a aeronáutica porque foi um acordo que a gente teve com os amigos, os colegas. Cada um foi para um lugar. Éramos para ter ido, alguns ficaram juntos, outros ficaram separados, outros foram para o exército. Foi essa mesma turma que vocês começaram? A mesma turma da nossa sala. Uns, inclusive, que morava comigo, foi meu vizinho numa cidade. Eu servi em Guaratinguetá, na base da Escola de Especialistas de Sargentos. Todo sargento da aeronáutica sai de lá. Então, todo controlador de voo que tem nos aeroportos do Brasil estudaram lá em Guaratinguetá. Fomos médicos dessas pessoas. A gente entra, passa por uma quarentena, como se fosse uma adaptação. Tem treinamento militar, aprende a sobrevivência, aprende a instrução militar, aprende diversas disciplinas militares. E depois disso você acaba exercendo a medicina lá dentro. Você tem uma pequena formação militar, você tem que saber das leis militares, que são diferentes, a estrutura, como funciona uma base. Hierarquia. A hierarquia, que é o lema principal das Forças Armadas, é a hierarquia e disciplina. E eu acho que isso na parte médica é fundamental, porque você acaba tendo que lidar com pacientes um pouco mais exaltados, um pouco mais calmos, e a sua forma de como responder a cada sentimento do paciente é muito importante.
Então, você ter a postura, saber como se portar perante a um doente, ou perante a um familiar, numa situação mais difícil, é extremamente importante. Lá na aeronáutica, a gente trabalhava como médico não só do efetivo todo, como dos familiares ao redor. Então, você acaba sendo um médico mais generalista. Por mais que a minha formação seja aprendendo a ser cirurgião, a gente acaba atendendo pediatria, ginecologia, clínica geral. Você é médico de tudo. O que vier, você vai ter que resolver. Tem diversos setores. Acaba sendo, por exemplo, emergencista da base. Lá? Tem hospital. Nosso hospital era dentro da base. Era um hospital pequeno. Não tinha cirurgias de grande porte. Tinha pequenas cirurgias, mas tinha uma sala de emergência. Você conseguia resolver tudo. Quando não era resolvido lá, você poderia encaminhar para hospitais da referência da cidade. E se não, isso caso fosse uma emergência, que não tivesse tempo para o paciente poder chegar no Hospital da Aeronáutica, que fica em São Paulo. Então, quando o paciente não é resolvido, funcionava parecido como o SUS. Você vai encaminhando o paciente a um hospital sempre acima, um primário para um secundário, para um terciário e assim sucessivamente. Interessante. Agora, nessa experiência sua, você falou muito bem, a disciplina é fundamental, a hierarquia. Foi um ano, né, que você ficou. E você tem a vivência de símbolos nacionais, como é a rotina? Você canta o hino nacional, hino à bandeira, quais os momentos? Conta um pouco da rotina aí da caserna. A rotina militar, ela é no horário, sempre. 6 da manhã tem que estar em forma? 6 da manhã está em forma. Para estar em forma às 6 da manhã, você vai acordar às 5:30 da manhã. Tem que arrumar sua cama, todo dia a cama arrumada, quartel inteirinho bonitinho. Higiene tem que ser impecável, tem que estar todos os lixos esvaziados, arrumados, homens, barba feita, sempre impecável, uniforme passado, bota engraxada, tá certo? O pessoal, o efetivo... Você que cuida da bota. Você que cuida da sua bota, você que cuida de toda a sua aparência pessoal, é tua responsabilidade. Pura responsabilidade. Se não está adequada, seu capitão, seu major, que é um superior hierárquico, você vai pedir para você arrumar o que tá errado. Aí você acaba tendo uma parte muito nacional importante. Você tem que sempre, nos feriados nacionais, cantar hino, desfilar, marchar, você anda em bloco, você tem uma vivacidade, que o pessoal fala que você é vibrante, você é vibrador. Você tem que sempre exaltar o seu amor pela nação, que é algo importante que você tem que defender. Então, você acaba tendo um amor muito grande pela sua... Mudou tua visão de país. Muda a sua visão de país, sem sombra de dúvida. Você acaba sendo mais patriota. E você vê também como uma forma de valorizar o seu país. Porque você vê em muitos filmes o exército americano, as forças dos filmes, aquele herói nacional, e você não pensa que existe isso no Brasil. Muito pelo contrário. Tem sempre esses heróis aqui, sempre ao nosso redor. Poder ver um caça brasileiro voando, a Esquadrilha da Fumaça, coisas que são exemplo que tem que ser notado, tem que ser dado o valor que eles têm. Você teve a experiência de entrar em um caça? Entrei. A gente voou no Bandeirante, colegas nossos voaram no Tucano, na Esquadrilha da Fumaça. É uma experiência muito legal. É diferente do que voar num voo comercial assim. Eu já li que existem 3 profissões que são as mais estressantes do mundo: controlador de voo, corretor de bolsa de valores e anestesista. Eu queria saber a tua opinião sobre o controlador de voo, mas nós vamos para um pequeno intervalo, você vai comentar isso no próximo bloco. Seja sócio contribuinte da APAI. Ela precisa muito de sua ajuda. Colabore. Ligue 2136-1200.
Olá, amigos e amigas, estamos voltando com o último bloco do programa Saúde e Companhia, hoje com o Dr. Gabriel Beijing, que é médico cirurgião, fazendo a sua formação de médico cirurgião em nossa instituição e nosso ex-aluno também na graduação. E ele teve uma vivência de 1 ano na aeronáutica. Eu comentei que controlador de voo, corretor de bolsa de valores e anestesista são profissões extremamente estressantes. Nesse período que você viveu na aeronáutica, você teve experiência com controlador de voo? É realmente um trabalho tenso? A gente atende diversos alunos da faculdade, da graduação da aeronáutica. E muitos deles vão virar enfermeiros, vão virar controladores de voos, vão virar técnicos em mecânicas de aeronave. E sem sombra de dúvida, doutor, o controlador de voo é uma das especialidades que esses alunos escolhem mais estressantes. Porque assim, não só pela aeronáutica, porque você está na força que pilota os aviões, que faz tudo isso. Como eu tinha falado antes, a vida militar ela é muito regrada. Então é assim, 6 da manhã tem que estar em tal lugar, vai acordar 5h30. Tem o horário do almoço, tem o horário de descanso, tem o horário de estudar, o horário de dormir. Infelizmente, a vida deles é muito regrada para acabar às 8 da noite. Só que eles têm que estudar. 10 horas, apaga a luz do alojamento. Se você quer estudar, você vai para o banheiro. Apaga a luz do alojamento? Apaga a luz. Vai apagar a luz porque tem que dormir. Quer estudar, vai para o banheiro. Muitos deles ficam no banheiro estudando. A vida é muito estressante para eles. Mas estuda com o quê? Qual é a iluminação? No banheiro tem luz. No banheiro tem luz. A vida é muito estressante. Muitos deles procuram o posto médico simplesmente para... Estou estressado, não consigo dormir, estou preocupado. Então a gente acaba tendo um aporte psicológico, até psiquiátrico, muito grande nas Forças Armadas, pelo nível de estresse. Tá? Aí o senhor tinha perguntado sobre o controlador de voo. A gente pega muito, porque eles que regularizam quem está levantando, quem que vai descer, qual aeronave está lá em cima, qual que está lá embaixo, quem que é o próximo a levantar. Controlar esse tempo do próximo a decolar. Por isso que é muito estressante a vida, porque qualquer errinho desse cara pode cometer segundos. Muita coisa. E ele é treinado na aeronáutica, nos estudos dele, para seguir essa regra. Esse horário determinado, tem que ter essa disciplina. Cartesiano mesmo. Por isso que volta no lema básico das Forças Armadas, que é disciplina e hierarquia. Esse cara tem que ser disciplinado, ele tem que saber respeitar a ordem, tem que saber dar ordem, tem que saber quando não é não, quando sim é sim, para poder autorizar ou não um levantamento de voo, um pouso ou algo do tipo. E aí, agora imagina se uma pessoa dessa está com algum problema psicológico, algum estresse. Imagina o risco que essa pessoa pode causar, não só para ele, mas como as pessoas estão num voo ou em algo do tipo. Afinal, todo aeroporto tem um aeroporto, por menor que seja a cidade, tem um controlador de voo da aeronáutica lá. Está espalhado que eles fazem esses cursos. Então é assim, eu acho que o nível de estresse dessa pessoa é muito grande. Tem que ter apoio, tem que ter tudo, mas você tem que tomar cuidado com essa pessoa. É importante. Porque eu imagino que ele tem segundos para decidir quem pousa, quem decola e tem um momento também para o avião arremeter, não é? Eu acho que tem um momento que não dá mais para arremeter. Eu acho que isso realmente é como nós, guardando as devidas, nós cirurgiões. Nós temos um limite para nós irmos, não é? Que você tem momentos que você tem que recuar. Entre converter ou não uma cirurgia. Agora, voltando à formação, você está fazendo a sua formação de cirurgião. No momento, você faz residência em cirurgia geral. Isso. Tá. E qual é o teu objetivo até acabar essa residência? Qual é a tua formação? Onde é que você pretende atuar quando você acabar a tua pós-graduação? Olha, o que eu acho importante da cirurgia é que ela é muito resolutiva. Isso é uma coisa que me atraiu. O paciente chega com um problema, ou ele opera ou não opera. Se operar, a gente consegue resolver, na maioria das vezes. Eu acho que o meu objetivo com a cirurgia é um retorno rápido do paciente. Então, por exemplo, eu consigo resolver o paciente rápido. Eu acho que o paciente chega com um problema grave ou agudo para você, e você tem que tomar uma decisão momentânea, falar assim, vou operar ou não vou operar. E ao operar, você poder resolver o problema do doente. Eu acho que, para mim, esse é o objetivo máximo que eu posso atingir isso. Por isso que eu estudo, tento me aperfeiçoar com isso na cirurgia, para conseguir resolver esses problemas de forma rápida e adequada. Você está se preparando psicologicamente, voltando ao controlador de voo, para o insucesso? Como você falou, eu vou resolver rápido
E às vezes nós não resolvemos, às vezes o doente morre. Como é que está a tua cabeça para enfrentar o insucesso da profissão nossa, que não é infrequente? Eu acho que isso é uma pergunta muito importante, justamente até volto no fato de você ter trabalhado um ano antes. Quando você trabalha um ano, quando você cria experiência, não tem mais um professor, não tem mais uma pessoa atrás te assegurando. É você com o teu paciente. Tive meu primeiro óbito ano passado, a gente acaba tendo um baque importante, a gente percebe que a vida é importante, mas quando você vê que você faz de tudo pelo seu doente, que você toma as atitudes certas, você acaba ficando um pouco mais tranquilo, você fica um pouco mais seguro e, infelizmente, você sabe que a vida ela é assim, ela tem um começo e tem um fim, você tem duas certezas na vida, que você vai nascer e que você vai morrer, não sabe quando. Mas esse insucesso, eu acho que ninguém está preparado, mas eu acho que é um aprendizado que a cada dia que você vai aprendendo um pouquinho mais e sabendo lidar com as divergências no caminho. Você tem mais 3 anos para acabar a tua formação. A carreira médica é uma carreira muito longa. Você tem 6 anos de graduação e 4 ou 5 anos depois de residência médica, onde, teoricamente, você está apto a exercer a tua especialidade. Então, é uma formação muito longa. Ao contrário das outras profissões, você formou, teoricamente, você está pronto. E se você ainda quer uma carreira universitária, ainda você tem mestrado, doutorado, livre docência, ou seja, nós somos eternos estudantes. Mas, ao finalizar a tua pós-graduação na Fórmula Residência, você já escolheu uma área de atuação ou você ainda está decidindo, conhecendo todas as áreas? Olha, conforme a gente está na residência, a gente vai passando em vários estágios, conhecendo um pouquinho de cada área. A gente acaba criando um gosto por algumas áreas a mais, outras a menos. Mas assim, quando eu comecei na cirurgia geral, ou até mesmo antes, eu via pensando aqueles 3 grandes grupos que você achava interessante, seja que é o que a maioria dos cirurgiões pensa em fazer. Cirurgia vascular, cirurgia plástica, ou até mesmo urologia. Mas ao longo desse caminho eu comecei a ficar bem interessado em cirurgia torácica, a própria urologia em si, cirurgia do trauma, que é mais uma emergência. Mas eu ainda acho muito cedo para poder decidir. Eu acho que vale a pena você passar em todos esses estágios e ver o que é o que chama mais atenção. Porque dá para diferenciar algumas que você, não quero fazer essa, e outras que te chamam mais atenção para você poder ter um pouquinho mais de paciência para escolher. Já facilita muito dizer qual é a área que eu não vou atuar. A que eu não quero, a gente tem certeza disso. As outras, decide com o tempo, e como Exato. você é jovem, pode se mudar depois, não é? Pode fazer uma especialidade e mudar, porque o mais importante da vida é você ter o prazer. Não é? Ontem nós transplantamos, domingo, você ter o prazer de ir no centro cirúrgico, não é? Mesmo um dia de domingo à noite. Então, é o prazer que faz com que você fique motivado em tocar essa profissão que é cheia de sucessos, e sucesso é a vida. Gabriel, nós estamos chegando no final do programa. Deixa uma mensagem para o nosso telespectador, principalmente para aquele jovem que está querendo fazer medicina, que está querendo fazer cirurgia. Olha, o que eu acho que vale a pena para você que está estudando, que quer prestar medicina, o caminho é longo, é demorado, mas vale a pena. Fiz 2 anos de cursinho, tenho colegas que fizeram 5, 6 anos de cursinho. Eu acho que não vale a pena desistir de um sonho. É difícil e a gente sabe que uma hora vai chegar. É estudo. É estudando, estudando, estudando. Vai chegar a sua hora de passar no vestibular para a carreira da medicina. E você acha que só estudar para o vestibular é difícil? Dentro da faculdade, piora. Então, o cara que quer fazer medicina tem que saber que vai estudar o resto da vida. Vai estudar na faculdade, vai estudar na residência, vai estudar depois disso. Então tem que ter um apreço pelo estudo, tem que gostar bastante. Mas o mais importante é ser perseverante e não desistir. Tem que ter paciência, estudar, que a hora vai chegar. Essa mensagem é fundamental. Estudar sempre, e médico é assim, todas as profissões, mas médico, só para vocês terem uma ideia, tudo que se publica em um ano de medicina, nós precisaríamos 70 anos ininterruptos para ler. Então, nós temos que estar estudando sempre para mantermos atualizados para o objetivo fundamental, tratar melhor dos nossos pacientes. Paz e saúde, até a próxima semana.